Imagine viver toda a sua vida dentro de uma caverna escura, acorrentado, olhando apenas para a parede, vendo sombras projetadas por uma fogueira. Você nasce ali, cresce ali, conhece apenas aquela realidade. As sombras são tudo o que você sabe. Agora imagine que um dia alguém te liberta. Você sai da caverna e é forçado a encarar o mundo real. A luz do sol, as cores, as formas, a verdade. Isso é o mito da caverna, uma das imagens mais poderosas já concebidas por um filósofo. Mas o que realmente Platão quis dizer com isso? Qual é a história real por trás dessa alegoria? E como ela se aplica brutalmente ao nosso mundo moderno? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na caverna, não para admirar as sombras, mas para compreender o que há por trás delas. Vamos revelar o contexto histórico e político que moldou o pensamento de Platão, os níveis filosóficos de interpretação da alegoria, o papel da educação, da ilusão e do despertar, e o que isso tudo tem a ver com você, agora, nesse exato momento. Atenas em crise. Platão nasceu em Atenas por volta de 427 a.C., numa época marcada por guerras, instabilidade política e a decadência da democracia ateniense. Seu mestre, Sócrates, foi condenado à morte em 399 a.C. por corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade. Isso deixou Platão indignado com o sistema político vigente. A alegoria da caverna está inserida no livro A República, onde Platão descreve sua visão de uma cidade ideal. A alegoria é, antes de tudo, uma crítica profunda à ignorância coletiva e à manipulação das massas, temas que Platão conhecia bem em um tempo em que a maioria era governada pela emoção, retórica e falsas aparências. A estrutura da alegoria, a alegoria da caverna, aparece no livro 7 de A República. Vamos recapitular lá, de forma clara. Há homens acorrentados dentro de uma caverna desde o nascimento. Eles não podem mover a cabeça e só veem a parede à frente. Atrás deles, há uma fogueira e entre a fogueira e os prisioneiros, um caminho por onde passam pessoas com objetos. Os objetos projetam sombras na parede. Os prisioneiros acreditam que essas sombras são a realidade. Um deles é libertado, forçado a olhar para trás e subir para fora da caverna. Primeiro, ele se cega com a luz. Depois começa a enxergar o mundo real, o mundo das ideias. Quando volta para contar aos outros, ninguém acredita nele. É visto como louco, perigoso e possivelmente deve ser eliminado. Essa estrutura simples contém camadas e camadas de sentido. A caverna como metáfora da ignorância. A caverna representa o mundo sensível, o mundo que captamos com os sentidos, visão, audição, tato. É o mundo das aparências, das ilusões, da opinião. Já o mundo exterior é o mundo inteligível, acessado pela razão e pela filosofia. Platão acreditava que a maioria das pessoas vive nas sombras, prisioneiras de crenças, modismos, ideologias, e que só poucos são capazes de escapar. Mas aqui está a chave: ninguém escapa da caverna sozinho. O prisioneiro é forçado a sair, e essa é uma das críticas mais duras que Platão faz à natureza humana. Preferimos a zona de conforto da ilusão à dor da verdade, a dor da iluminação. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele não fica feliz. Ele sofre, a luz dói, a verdade incomoda. Ele deseja voltar para a ignorância, como muitos de nós quando confrontados com algo que contradiz nossas crenças. Esse processo é o que hoje chamaríamos de despertar da consciência. Abandonar uma visão limitada da realidade exige esforço, coragem e desconstrução. E uma vez desperto, o retorno ao mundo antigo se torna impossível. É por isso que, ao tentar libertar os outros, ele é rejeitado. O conhecimento, para Platão, não é bem-vindo quando confronta as sombras confortáveis. A educação como libertação. Platão não via a educação como transmissão de conteúdo, mas como transformação da alma. Educar é levar o ser humano a sair da caverna, um processo lento, doloroso, mas necessário. Segundo Platão, os governantes ideais, os filósofos reis, seriam aqueles que saíram da caverna.
Viram a verdade, mas decidiram voltar para libertar os outros, mesmo correndo risco de morte. Sócrates, seu mestre, é o exemplo perfeito disso. Ele tentou libertar Atenas e foi morto. As câmeras, as telas e as sombras modernas. Agora vamos atualizar a metáfora. Substitua a caverna por uma sala escura com uma televisão ou por um feed de redes sociais. As sombras na parede viraram vídeos, algoritmos, narrativas fabricadas por empresas, governos e influenciadores. As correntes agora são psicológicas. Medo, conformismo, dopamina, busca por aprovação. Quantas vezes você questiona aquilo que vê? Quantas vezes você reflete sobre suas crenças ou rompe com padrões impostos? A maior parte das pessoas vive em uma nova caverna. Mas com telas em HD, a mensagem de Platão nunca foi tão atual. Vivemos cercados de sombras cuidadosamente construídas para nos manter prisioneiros. O preço da liberdade. Sair da caverna é ser taxado de estranho, louco ou subversivo. É arriscar ser cancelado, marginalizado, excluído. Muitos preferem manter-se no escuro a enfrentar a luz da verdade. Por isso, os que despertam se tornam solitários. Mas segundo Platão, essa é a única forma de viver autenticamente. Liberdade exige sacrifício. Iluminação exige disciplina intelectual. E, sobretudo, coragem para ver aquilo que os outros evitam. A filosofia como remédio da alma para Platão, a filosofia não era um jogo intelectual, mas uma forma de salvação da alma. Era uma espécie de terapia da realidade. Só quem busca a verdade pode alcançar a virtude e a justiça. A alegoria da caverna é um convite radical. Você quer a verdade ou prefere continuar confortável na mentira? A caverna é eterna. Talvez a parte mais sombria da alegoria seja a percepção de que a caverna não é algo que deixamos para sempre. Mesmo quem sai, corre o risco de voltar. Mesmo quem já viu a luz, pode se iludir novamente. A vigilância é constante. O autoconhecimento é diário. É preciso manter-se desperto, um esforço que nunca termina. Reflexão final. Quem é você na caverna? Ao final, Platão nos coloca uma pergunta silenciosa. Você é o prisioneiro que nunca questiona? É o que foi liberto, mas tem medo de seguir? É o que viu a verdade e escolheu voltar para ajudar os outros? Ou é o carcereiro que alimenta as sombras? A alegoria não é apenas um mito antigo, é um espelho. E a pergunta que ele nos devolve é: você está pronto para sair da caverna? O mito da caverna não é uma fábula para intelectuais. É uma denúncia, uma provocação, uma armadilha filosófica que desafia cada um de nós a viver com mais lucidez, mais verdade e mais coragem. Platão não escreveu para seu tempo. Ele escreveu para o nosso. E a verdade é brutal. Quem vê a luz nunca mais volta a dormir em paz.